hoje, você pode lembrar quais tentações você sofreu, quais provas você passou, como Satanás, esses dias, procurou lhe derrubar. E é interessante quando Pedro ele é exortado pelo Senhor Jesus sobre negá-lo, como nós lemos hoje, mas em outro evangelho, Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, o diabo quis te peneirar, como se peneira o trigo. Ou seja, o diabo queria escolher Pedro para destruí-lo. E é prazer do maligno, e é o trabalho dele, de tentar nos destruir, nos afastar da fé, nos desmotivar da nossa luta, a luta pela fé, a luta cristã, a luta de levar o Evangelho e glorificar a Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. É o trabalho dele. E talvez esses dias, o maligno também tentou lhe peneirar, como se peneira o trigo, para escolher ali alguém a quem ele vai colocar a mão dele. Vez por outra, realmente, Deus permite que sejamos tentados. E esse texto, o Senhor Jesus foi tentado por 40 dias. Ele estava no deserto da Judeia. Não um deserto de areia, como nós conhecemos e vemos muitas vezes, mas um deserto de pedra. Um deserto muito árido, obviamente, e onde Jesus provavelmente ficou dormindo ali em cavernas. 40 dias Jesus ficou jejuando e orando. E não foram só 3 tentações. Essas 3, como nós dissemos, são tentações emblemáticas. Elas representam a ação do maligno. E o maligno é tão sagaz que quis derrubar o próprio Filho de Deus. Já pensou? Ele é tão insistente, persistente, que quis destruí-lo. E ele quer também nos destruir, nos demover, nos afastar da nossa missão. Então o maligno tentou Jesus com suas necessidades básicas. E essa foi a tentação leve, digamos assim. Tentou Jesus com a questão da fome e a falta do alimento, então transforma esta pedra em pão. Em seguida, o maligno tentou Jesus a ter poder e riqueza. A tentação já ficou mais complexa e mais difícil. E o Satanás foi mais uma vez astuto, mas o Senhor Jesus pelas 2 vezes respondeu com a palavra de Deus. Imagina se Jesus não soubesse aqueles versículos, ou o contexto daqueles versículos, como ele rebateria a tentação. É por isso que temos que ler a Bíblia todo dia. E não só lê-la, mas conhecer, para poder usá-la. Então, quando você estiver sendo tentado em alguma área da sua vida, você tem que fazer aquele método, eu vou abrir aqui o que Deus disser. Não, não é assim. Você tem que entender, eu estou sendo tentado com relação à imoralidade. O que é que a Bíblia diz sobre imoralidade? Eu vou ler, reler. Estou sendo tentado com relação à avareza. Estou sendo tentado com relação ao amor, ao sacrifício. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou nos textos e vou ler e reler e estudar esses textos. E é esse estudo da palavra que vai me fortalecer, que vai te fortalecer também a poder vencer as tentações no poder de Deus. Se você não ler a Bíblia, provavelmente vai cair e vai viver aquela vida cristã superficial, fingindo para os irmãos e para a igreja que tem uma vida santa, quando na verdade está caindo em muitos pecados. Aí não tem prazer na vida cristã, não é? Não dá vontade de estar na igreja, não tem gosto de viver a Bíblia, porque você não está na luta. Cantamos aqui sobre essa batalha. A luta é contra nós mesmos, não é verdade? O maligno tenta, mas a nossa luta é contra nós mesmos, contra o nosso próprio pecado. E hoje, talvez a tentação mais severa que Jesus passou ali. Jesus foi tentado em suas convicções. O maligno quis colocar dúvida na mente do próprio Senhor Jesus se realmente ele era o Filho de Deus. E não somente isso, mas o maligno queria que Jesus racionalizasse a palavra de Deus e a usasse para justificar um possível pecado. Nós fazemos isso muitas vezes, vamos ver como. Lá em Lucas, capítulo 4,
Vamos ler a partir do verso 1 para relembrar. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Jesus foi tentado em suas convicções. Logo no verso 9, que fala desta terceira tentação, você percebe o se és filho de Deus. Veja que é um desafio e põe em xeque, em um certo sentido, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Esse se és apareceu também já no versículo 3, que nós acabamos de ler. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. É como se o maligno estivesse dizendo a Jesus: será que você é mesmo? Já que você diz que é, pois prove. Prove se realmente você é o Filho de Deus. Parece até uma ingenuidade do maligno, né? Duvidar da divindade de Cristo. Ele sabia que ele era, mas é porque é isso mesmo. O pecado é loucura. Pecar é loucura. Então o maligno, na sua loucura, acreditava que conseguiria demover da mente de Jesus suas convicções e a sua missão de ter vindo aqui. Jesus sabia que era o Filho de Deus e não ia ceder a esse tipo de tentação. Por exemplo, o maligno põe em dúvida nossa certeza de salvação, muitas vezes. Ele põe em dúvida nossa vontade de servir a Deus. Ele põe em dúvida o nosso lugar no plano de Deus e a nossa missão na terra. Quantas vezes enfraquecemos, esmorecemos, deixamos de ler a Bíblia, ou deixamos de ser mais ativos na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque em algum momento o maligno nos tentou e pôs dúvida. Será que eu preciso viver aquilo que o pastor prega mesmo? Será que eu tenho que ser desse jeito que a Bíblia diz? Tanta gente vive bem e vive de uma maneira tão mais light. Será que realmente eu devo negar a mim mesmo, tomar a minha cruz? Até que ponto eu tenho que ser fiel a Deus? Eu posso ser fiel até certa medida. Por que eu tenho que ter esse tipo de ministério na igreja? São dúvidas e questões que certamente você se coloca e o Espírito Santo fala a você, você é desafiado a servir ao Senhor e talvez em alguns momentos você diz: não, aqui é demais. Eu já disse isso, não, aqui não dá. Mas o Senhor é maravilhoso e vai quebrantando o nosso coração até que o próprio Senhor nos convence a servi-lo e o chamado de Deus é irresistível, e aí você vai e serve, mesmo achando que tem muitas e muitas limitações. A tentação em si, esta tentação que estamos falando, de mandar Jesus se jogar do pináculo de Jerusalém, é apenas o aspecto exterior do pecado. Como nós temos dito, é apenas o cume do iceberg. O iceberg mesmo está submerso, a maior parte dele está submerso. O atirar-se do pináculo é só a expressão factível do pecado, mas o pecado é muito maior do que só se jogar de um pináculo, nós vamos perceber isso. E isso aponta para uma estrutura mais profunda do pecado. Então, quando você maltrata uma pessoa, ou quando você não lê sua Bíblia, ou quando você comete qualquer ação pecaminosa, aquele é apenas o topo, é apenas o que se pode ver.
Por baixo há uma grande incredulidade e o pecado está no seu coração. Trabalhando o coração à luz da palavra de Deus e da oração, automaticamente as ações mudam. Por isso que é um erro colocar regras para mudar as ações. Porque nós podemos mudar o comportamento, mas não mudar o coração. E isso é religião vazia. E isso é hipocrisia. Não adianta mudar o comportamento se não mudou o coração, se não mudou a mente. E por trás do se jogar do pináculo está a autossuficiência. É como se Jesus dissesse, ao se jogar do pináculo, eu confio em mim mesmo e nos anjos que estão aqui comigo. Ou um tipo de falta de fé e até mesmo orgulho, porque eu tenho que tentar a Deus para que realmente provar se aquilo vai acontecer. Deus já garantiu que vai cuidar de nós. Não precisamos testar o Senhor. Precisamos? Não. Deus já disse na palavra que Ele tem todos os nossos dias contados e determinados. Nós não precisamos duvidar do poder do Senhor, nem de que Ele vai nos socorrer. Fazer e cair nesta proposta do maligno é buscar uma autossuficiência, é ter falta de fé e viver dentro do orgulho. Por exemplo, quando você não lê sua Bíblia, ou quando você não serve a Deus dentro da igreja, você está dizendo para o Senhor que você não precisa dessas coisas. Você é autossuficiente. Você consegue ser um crente firme e maduro, estável, sem a Escritura. É impossível. É impossível. A racionalização do pecado, então, ela acontece quando nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, e amoldamos-na àquilo que nós queremos. Lucas, capítulo 4, verso 10, diz assim, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Veja que o maligno, ele sofisticou a tentação. Agora ele usa a própria palavra de Deus. Ele usa textos da Bíblia para convencer o Senhor Jesus Cristo de que se ele pular do pináculo e pedir os anjos para o sustentarem, não vai ter problema algum. Ele vai estar somente cumprindo o que a Bíblia diz. É somente cumprir o que a Bíblia diz. Aqui, o diabo está citando um Salmo 91, versículo 11 e 12. Abra aí na sua Bíblia, o Salmo 91, verso 11 e 12. Este Salmo traz uma mensagem de confiança em Deus. E eu quero que todos nós prestemos muita atenção para perceber o quanto precisamos ser leitores atentos da Bíblia Sagrada, porque senão o maligno nos enrola. Salmo 91, verso 11. Diz assim, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E o 12, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. É exatamente o que Satanás está dizendo. Onde é que está a tentação aqui? É possível que na nossa leitura superficial desse texto nós nem percebamos. Onde é que está a tentação? Realmente não está dizendo? Qual o problema se Jesus pular e pedir, né? Ele tem poder, ele tem os anjos. Qual é o problema? É porque é uma tentação tão sofisticada que passa despercebida aos nossos olhos. O Salmo 91 é um salmo de confiança. É um salmo que nós lemos para entender que Deus cuida de nós. Olha alguns versículos desse salmo que você conhece muito bem. Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Verso 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Verso 7, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E o verso 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É um salmo de confiança. É um salmo que você lê e no final você deve entender. Eu confio em Deus e Ele me protege de todas as situações difíceis da minha vida. E é o que esse salmo quer dizer mesmo. Mas Satanás desvirtuou o salmo. Um salmo que ensina a confiar e a depender de Deus. Em um ensino demoníaco e autossuficiente de orgulho e de falta de fé.
Como foi que Satanás desviou o enfoque deste salmo, especificamente do verso 11 e 12? Primeiro, ele leu esses 2 versículos fora do seu gênero original. Um salmo é uma poesia, um salmo é um conselho, um salmo não é uma lei. Uma lei é aquilo que é dito e tem que ser realmente cumprido. É lei, é algo que tem que se realizar, porque foi uma lei que Deus deu. Deus é o nosso refúgio, Deus nos protege. Cai 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e Deus me protege, eu sei disso. Mas se Deus quiser, Ele permite que eu passe por dificuldades. Se Deus quiser, Ele permite que o exército inimigo vença, como aconteceu com os babilônios vencendo a nação de Israel. Então, é um salmo que expressa um aspecto do poder de Deus e do relacionamento de Deus com o seu povo, mas não significa que é uma lei, e como uma lei física ou algo nesse sentido, sempre tem que ser daquele jeito. Satanás leu estes versículos fora do seu gênero original. Segundo, desvirtuamento do maligno neste salmo. Ele limitou a ação de Deus a somente um direcionamento. É como se Deus fosse tão simples que só agisse do mesmo jeito. Deus é previsível. Não. Deus não pode ser limitado na sua ação. Ele é soberano, ele age como ele quer. Deus não peca, nem se nega, nem nega a si mesmo. É um fato. Mas Deus pode agir da forma que ele quiser. Deus não é obrigado a agir sempre como diz o Salmo 91, verso 11 e 12. Deus pode agir permitindo que os seus servos sejam mortos, como hoje alguns da igreja perseguida são mortos ao defender o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como muitos de nós passamos por certas dificuldades que nós não entendemos, mas Deus quer que aconteça, para a glória dEle, porque Ele quer nos usar para que o nome dEle seja engrandecido. O Senhor não pode ser limitado na sua ação. Deus age como Ele quer, obviamente não se negando e não em pecado. Qual foi o pecado dos amigos de Jó? Acreditar que o problema que Jó tinha era fruto de um pecado. E isso existia. Há muitos textos na Escritura, tanto no Pentateuco como na literatura sapiencial, mostra que se você comer, está sobre você, porque você não obedeceu à lei de Deus. Está escrito lá. Deuteronômio 27 vai falar dessas questões. Levítico 27, Deuteronômio 28, vão falar da bênção e da maldição. Só que Deus não se restringe a agir sempre desta forma, segundo o princípio da retribuição, como no caso lá de Jó. Deus fez o que fez com Jó porque tinha um propósito, um ensino para Jó, e queria ser glorificado na vida de Jó. Mas os amigos de Jó estavam errados, porque atribuíram um pecado a Jó que Jó não tinha feito. Porque eles viram que Deus só agia de uma forma. Não, Deus age como Ele quer, para realizar o seu propósito. Levar o povo de Israel para o cativeiro babilônico, o povo de Judá, no caso, foi uma loucura, um contrassenso. Ninguém entendeu aquilo, mesmo os profetas pregando e revelando. Porque como Deus, que mandou construir o templo, agora está permitindo a destruição do templo, o templo que é a habitação de Deus na terra no Antigo Testamento. Pois é, Deus fez isso mesmo. E chamou Nabucodonosor de filho, e o chamou para destruir Israel e o seu próprio templo, porque Deus, ele age segundo os métodos dele, e em santidade. Satanás limitou a ação de Deus nesse versículo, como se Deus somente pudesse agir protegendo. E ele nos protege, sim, é verdade, mas por vezes o Senhor soberano quer que passemos por dificuldades, até para o nosso próprio amadurecimento, mas em primeiro lugar para a sua glória. Mas também, como nós já dissemos, Satanás simplificou a realidade complexa que envolve a pessoa de Deus. Deus abençoa e protege os seus, no entanto, em sua soberania, o Senhor permite e o faz que seus servos passem por situações difíceis. O próprio Senhor Jesus, sendo tentado, foi da vontade de Deus. O Espírito Santo o guiou ao deserto para ele ser tentado por Satanás. O Espírito Santo nos guia e pode nos guiar para momentos de dificuldade, de opressão. Mas lembra que o Senhor é por nós. Quando Pedro foi peneirado,
quando Satanás queria Pedro para destruir mesmo, o que é que Jesus diz? Mas Pedro, eu intercedi por você, para que a vossa fé, eu estou parafraseando, né, não se acabasse. Deus não vai permitir que o maligno nos destrua, porque nós somos propriedade do Senhor. Ele permite até certa medida, para que nós aprendamos. E um último desvirtuar que Satanás fez aqui destes 2 versículos, do Salmo 91, 11 e 12, é que ele aplicou o texto bíblico para satisfazer o ego humano, para que Jesus satisfizesse o ego humano, como se Jesus fosse um homem pecador como qualquer outro. Muitas vezes, lemos a Bíblia para satisfazer o nosso ego, e não para viver a vontade de Deus, ou para cumprir um plano de leitura, que é uma motivação realmente muito medíocre, ou para ver na Bíblia só aquilo que nós fazemos de bom e pulamos aquilo que afeta os nossos pecados, e nós temos que ler a Bíblia para perceber na Escritura onde estamos pecando e, em sinceridade e honestidade diante de Deus, lutar contra os nossos pecados. Não podemos viver 100 anos aqui nesse planeta, se Deus nos der essa idade, do mesmo jeito, com os mesmos pecados, com os mesmos pensamentos. Não podemos. Nós temos que crescer, amadurecer na fé. E eu creio que o Senhor que começou boa obra em nós há de terminá-la. Se você é crente no Senhor Jesus, ou você vai amadurecer de uma forma abençoada e tranquila, ou o Senhor vai usar vários recursos para lhe amadurecer na fé. O Satanás aplicou esse texto para satisfazer o ego humano, como se Jesus fosse realmente fazer isso. Pensando na nossa vida, muitas vezes nós mudamos o espírito de certos versículos da palavra de Deus. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de certas racionalizações que nós podemos fazer, que se tornam pecado. Mateus 23, 25 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Jesus aqui está indo contra o legalismo dos fariseus. E aí está aqui o pastor pregando: venha para a escola dominical, não falte o seu culto de oração, leia a sua Bíblia todo dia. Aí vem um irmão e diz assim: pastor, isso é legalismo. Quer dizer que se eu não ler a Bíblia um dia, eu não vou ser um crente espiritual? Quer dizer que se eu faltar à escola dominical um dia sequer, eu vou perder minha salvação? E a resposta é certo que não, irmão. É certo que não. Eu sei disso. Mas se nós amamos o Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados, nós não vamos querer sair de perto do povo de Deus. Não vamos trocar a bênção de Deus por qualquer outra coisa. Não vamos trocar o privilégio de ter a Escritura na nossa mente e coração por qualquer outra programação ou atividade, ou até mesmo pelo nosso próprio bem-estar. O cristão, o crente no Senhor Jesus, ele ama estar com Jesus. Ele quer mais de Jesus. Ele tem sede de Deus. Sede de Deus. Alguns talvez quisessem até que houvessem mais cultos durante a semana, para poder estar mais perto uns dos outros e principalmente do Senhor. Mas infelizmente, e aí tem aqueles que dizem: eu não quero mais esse trabalho, eu quero viver integralmente na obra do Senhor. São aqueles que vão se preparar para o ministério, ou missionário, ou pastoral. Mas isso é uma racionalização. É nós muitas vezes usarmos a Bíblia de um jeitinho para poder adequar as nossas próprias convicções. Aí daqui a 5 anos está lá o crente, só domingo à noite, sem ler Bíblia, não conhece direito a Escritura, não discipula ninguém, não ora direito, vive aquela vida assim, mais ou menos, não vibra com os cânticos espirituais, e vive um marasmo. Deve ser muito triste. Deve ser muito triste. Não é para nós termos esse tipo de vida, porque Jesus disse que temos que ter vida e vida em... Cadê a vida abundante? A culpa não é de Jesus, A culpa não é de Jesus, é nossa, que não buscamos essa vida abundante. Ou então, Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas
e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vendo? Então, veja que nós muitas vezes podemos pegar tais textos e racionalizar como, por exemplo, viu? Os fariseus eram dizimistas excelentes, mas olha a vida deles. É melhor eu mirar na fé, na misericórdia e na justiça, porque afinal de contas é o mais importante da lei. Deixa o dízimo para depois. Afinal de contas, não somos a teologia da prosperidade? Não é assim? E aí menos recursos para os missionários. Não é verdade? E aí o missionário, infelizmente, não vamos poder ter mais missionários, porque a igreja não tem recurso para sustentá-los. É racionalizar um texto bíblico para adequar aquilo que nós queremos. E você pode tirar da Bíblia aquilo que você quiser. Você pode moldar a Escritura ao seu viver cristão. Saiba disso, um viver cristão corrompido. Mas se formos honestos, todos nós vamos ler e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos instrua para entender a mensagem de Deus e vamos vivê-la. E então o Senhor Jesus, Ele dá a sua terceira resposta a esta terceira tentação. E a resposta de Jesus foi: vamos interpretar corretamente a palavra de Deus. Olha Lucas capítulo 4, verso 12. Respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente aqui o Senhor Jesus cita outro versículo de Deuteronômio. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. Veja que parece que o tentar a Deus aqui não tem muita relação com o que foi dito anteriormente, se jogar do pináculo, os anjos segurarem Jesus, o que tem a ver com tentar a Deus. Mas Jesus cita um versículo referente ao povo de Israel, na verdade, referente a uma menção que Moisés faz a um episódio do povo de Israel após o êxodo, lá no deserto, que é Deuteronômio 6,16. E esse versículo, não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá, faz referência a Êxodo 17:7. Diz assim, Êxodo 17:7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O que é tentar ao Senhor aqui? É duvidar que Deus está no nosso meio. Foi isso que aconteceu lá em Êxodo. A tentação, o povo tentando a Deus no deserto, é duvidar que Deus estava lá no meio para abençoar. Qual era a reclamação deles? Água. Estamos com sede. Nos tiraste lá do Egito para morrermos de sede nesse deserto. Nos tiraste de lá para morrermos de fome. Era melhor ter voltado. Já pensou? Que ingratidão. Nós somos do mesmo jeito. Nós damos essas mesmas respostas para Deus. Murmuramos quando reclamamos da nossa vida para o Senhor. É como se não estivéssemos gratos pelo que Deus tem feito para conosco. Está difícil? Eu sei, mas foi Deus que permitiu. Ele que quis. Agradeça. Louve a Deus pela sua vida. Por tudo que Ele tem feito em você, com você e para você, porque foi e é a vontade de Deus, sem tirar nem pôr. É Deus que tem abençoado e tem sustentado a cada um de nós aqui. Entenda então que tentar a Deus aqui, como lá em Êxodo 17:7, é não crer que o Senhor está ali, no meio, para abençoar. Olha o verso 2, Êxodo 17, verso 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tentar a Deus aqui também era brigar com Moisés. Porque Moisés tinha uma tarefa pesadíssima de guiar milhões de pessoas pelo deserto. Sem água e sem comida, e um povo que vivia escravizado. Então eles estavam pesando o serviço de Moisés aqui, dificultando a vida de Moisés. Por isso que Moisés, em um certo momento, disse: se o senhor não for na frente, não tem como, né? Se o senhor não estiver comigo, não vai dar.
porque Moisés sabia da dificuldade que era estar com esse povo. E então contender também é tentar ao Senhor, contender aqui com Moisés. Tentar ao Senhor no contexto de Êxodo 17, e lembra, Êxodo 17 foi onde aconteceu o evento de Massá e Meribá, da incredulidade do povo, porque não tinha água. E Moisés cita, lá em Deuteronômio capítulo 6, 16, que é o versículo que Jesus cita contra o diabo, para mostrar ao diabo o quê? Eu confio em Deus. Eu não preciso pedir para os anjos me segurarem e jogar-me do pináculo para eu confiar no Senhor. Eu já confio. Eu não preciso de provas de Deus, de que Ele está comigo. Eu não preciso, porque eu sei que Ele está. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Realmente, como diz o Salmo 91, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. O Senhor realmente nos protege. Isso é um fato, é verdade, mas isso não retira também o fato de que Deus age, permitindo, muitas vezes, o nosso sofrimento. Isso é completamente contra a teologia da prosperidade. Então, esteja sempre aberto a receber o que Deus lhe dá, sem críticas ao Senhor, sem impor suas condições. Alguns de nós não queremos servir a Deus. Temos restrições para só sirvo até aqui, daqui para lá não. Óbvio que você tem que servir segundo o que Deus propôs no seu coração, mas você também não pode simplesmente ficar no marasmo e deixar o maligno lhe convencer de que você pode ter uma vida cristã medíocre. Não podemos. Como cantamos hoje, nossa luz tem que brilhar. Como é que a luz vai brilhar? Se nós não estamos investindo neste ministério. Esse ministério você tem. Brilhe. Brilhar envolve a sua alegria da salvação. Brilhar envolve a sua devoção a Deus. Brilhar envolve o prazer de conhecer a Escritura e de querer falar dessa Escritura para aqueles que estão perdidos. E então, em Êxodo 17, 7, lemos de novo: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós? Quando Satanás chegou para Jesus e disse nesta terceira tentação: pula do pináculo lá de Jerusalém. Veja que muitos estariam vendo. E aí usou o salmo: pede para os anjos te segurarem. Por baixo da ponta do iceberg estava o quê? Você não confia em Deus. Incredulidade. Você não tem fé. Isso é o que estava por baixo. Seja autossuficiente. Teste para ver se realmente você confia em Deus. Só o fato de fazer esse teste era a prova de que Jesus não confiaria se ele realmente pulasse. É mesmo, será que realmente eu confio? Vou pular. Semelhante ao povo de Israel aqui, que diferentemente de Jesus, cedeu à tentação do maligno e tentou a Deus quando não confiou que Deus estava no meio dele. Estou com fome, estou com sede, mas Deus está cuidando de mim. Se Ele quiser que eu morra de fome e de sede, morrerei, foi a vontade do Senhor. Lembra, essas palavras parafraseiam quem no Antigo Testamento? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, fica sabendo que, se o Senhor quiser, nós vamos morrer queimados na fornalha. Mas se Ele não nos quiser, mas se Ele quiser, Ele nos tira da fornalha também. Vai ser feita a vontade do Senhor. Não importa se para mim, aos meus olhos é bom, ou se aos meus olhos traz sofrimento. O que importa é que seja feita a vontade de Deus. E foi o que Jesus respondeu no verso 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava dizendo também: eu creio nele. Creio não no sentido de salvação, porque Jesus não precisa de salvação, Ele é o Salvador, mas confio que o Senhor está cuidando de mim em todos os momentos. E talvez essa seja a grande tentação que se impõe contra nós todo dia. Nossa fé é testada todo dia, nos mínimos detalhes. E temos que ter vida de oração,
porque sozinho não conseguiremos. Temos que estar dependendo de Deus constantemente. Vigiar e orar. Não tem outro método. É muito simples, entender. Difícil é viver. Requer disciplina, foco do que Deus quer para a sua vida, como crente no Senhor Jesus. Vencemos a tentação pela palavra de Deus. Veja que Jesus rebateu as 3 tentações citando a palavra de Deus. E as 3 tentações, Jesus foi tentado em suas necessidades básicas, com o objetivo de mudar a sua orientação de vida. Satanás queria orientar a vida de Cristo. Era isso que estava embaixo do iceberg. Jesus foi tentado, segunda tentação, Jesus foi tentado a ter poder e riqueza para se tornar um idólatra. Isso é o que estava por baixo, ali no iceberg. E hoje, Jesus foi tentado em suas convicções para se tornar orgulhoso e sem fé em Deus, para descrer de que o Senhor estava sempre com ele. O maligno usa até a palavra de Deus. Se você não a conhecer, numa leitura egoísta ou descuidada ou sem orientação do Espírito, você pode muito bem usar a Bíblia para fundamentar o seu próprio pecado. É o que nós chamamos de racionalizar a nossa fé e se tornar um crente mediano. Lucas 4,13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Não foram só essas 3 tentações. Além das várias tentações ali, nos 40 dias no deserto, em jejum e oração, o Senhor Jesus foi tentado em muitos outros momentos que não ficaram registrados no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Somos tentados todo dia. Todo dia. E o objetivo, quando Deus permite tais tentações, é para nos moldar. Veja cada tentação e provação como uma oportunidade de estar mais habilitado, preparado para adorar o Senhor. Quando o irmão te maltratar, veja nisso uma oportunidade para amá-lo. Vou amar aquele que me maltratou. Quando alguém lhe prejudicar, veja uma oportunidade que Deus está lhe dando para você oferecer bênçãos. Essa é a ética de Cristo. É assim que o Senhor Jesus quer que vivamos. Vamos orar. Senhor, só temos que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, apesar dos nossos pecados. Obrigado pela palavra do Senhor, que nos instrui e que desde o início, ó Pai, nos libertou das trevas do pecado, certamente a partir da ação do Teu Santo Espírito, mas por esta palavra que conhecemos a vida, é por esta palavra que entendemos os caminhos mais excelentes. E certamente quem seguir a Tua Escritura, a Tua vontade, vai ser abençoado, segundo aquilo que o Senhor quer. Obrigado porque o Senhor Jesus foi qualificado para ser o nosso Salvador, sendo tentado em tudo, à semelhança de um pecador como nós, mas venceu. E a vitória dele foi a nossa vitória também. Senhor Deus, nos ajuda para que hoje lutemos, as tentações e na dependência do Senhor vençamos para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até logo mais à noite.